E nessa aula eu vou mostrar sobre uma questão muito importante, que é sobre a aceleração do motor de passo e o fim de curso. Aqui, gente, é o exemplo. Aqui é o exemplo do código do motor. Mas Fernando, o que faz mexer esse motor? Que diabo faz mexer esse motor? O que mexe esse motor é esse comando move aqui. Esse comando move faz mexer o motor por quê? Porque ele está pegando um objeto que foi instanciado, D1. Eu criei um método que chama motorMoveTo e ele está, observem isso, ele está em milímetro. Ele está em milímetro. O que eu vou fazer aqui? Eu quero andar 100 milímetros em direção crescente. Pode ser high ou low. Lembra que lá no displayzinho aparece direção crescente, high ou low? É assim. Eu podia ter colocado, em vez de high, direita, esquerda. Podia. Eu podia ter colocado cima, baixo. Podia. Então é só uma questão, porque o motor ou vai para um lado ou vai para o outro. Por que eu coloquei high? Porque a gente está pensando no driver, né? E lá no driver tem um pino que chama a direção. Quando o pino está high, ele vai para um lado. Quando o pino está low, ele vai para o outro. O que é direita ou esquerda é simplesmente uma convenção. É o jeito que você ligou o motor lá na hora. Entendeu? Aí eu faço um delay aqui, 1 segundo, e aí eu mudo a direção. Eu vou 100 milímetros para outra direção e espero mais 1 segundo. E fico fazendo assim, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, tá? Então, uma coisa importante, no exemplo, depois lá no meu blog, eu vou deixar esse código-fonte aqui, vou deixar o código-fonte da lib e vou deixar o código-fonte do displayzinho, aquele que você manipula lá com o teclado, o 5115 Nokia, aquele exemplo que você viu no vídeo. O código-fonte vai completo também para você. Então, se você montou aquele exemplo primeiro lá, com uma pequena modificação, você carrega o fonte de novo, você consegue essa nova montagem, certo? E é bem legal, porque se você tem aquele sistema confuso, você faz um monte de experiência. Ó, gente, eu vou agora entrar aqui num pedaço da lib que mexe com aceleração e fim de curso, tá? Chave de fim de curso, ó, tá bem comentado aqui, ó, tá? Elas se ativam em nível alto, aqui ó, nesse pedaço do fonte, em nível alto. E o que eu faço? Eu olho direção e o não digital read, o Emax, eu olho aqui. Então eu faço 2 blocos de comparação aqui. Eu olho o máximo para uma determinada direção e o mínimo, porque, você entendeu? Ele pode ou bater pela esquerda ou pode bater pela direita. Então eu sempre tenho que olhar os dois. Mas acontece o seguinte, que ele pode estar em direção oposta. Você está entendendo aqui? Então o que acontece? Eu olho aqui, ó, Digital Read Emax, eu olho para cá e vocês estão percebendo aqui que aqui eu olho também a direção e o Emax aqui, ó. Tá vendo aqui? O Emax C, não move positivamente o fim de curso mínimo. Você está entendendo? Aqui, ó. C, não move positivamente e o fim de curso mínimo. Então, eu tenho que ter esses 2 blocos de teste, tá? Aqui, você não precisa mexer nada nessa lib, porque ele está testando, tá? Ele já está testando. O que você tem que olhar aqui é o seguinte, olha o nome da função, can go. Ele retorna uma booleana, se é verdade ou falso. E essa função, ela fica sempre sendo chamada. Ela está sempre sendo verificada, porque no meio eu vou avançar um passo, mas eu preciso saber se eu posso. Você vai olhar lá na frente como é que funciona isso, tá? Bom, aqui é o seguinte, a questão da aceleração. Os passos do motores, eles são controlados por pulso alto e baixo e tal, né? Então, assim, o que eu quero mostrar? Como é que funciona a lógica? Imagina o seguinte, eu quero que o motor mova, sei lá, 200 passos, aqui nesse gráfico aqui, ó, 200 passos.
Aqui, mais ou menos aqui, 200 passos. Aí, 200 passos, ele tem esse período de subida, aí ele chega no máximo de speed RPM, ele chega num platô, ele entra em velocidade de cruzeiro aqui e depois ele começa a desacelerar para chegar no destino final, certo? Chegando no destino final, ele desacelera, certo? Bom, aqui eu não vou ler, a lógica aqui é simples, né? A lógica é essa. E aqui está o código de aceleração. Teve gente, eu não lembro o nome do seguidor, mas ele pediu para eu dar um exemplo de aceleração. Então esse é um exemplo de aceleração, eu quero explicar o negócio. Existem muitas maneiras da gente acelerar. Eu posso criar uma curva mais exponencial, eu posso criar uma reta, eu posso criar uma curva log, eu tenho várias maneiras. O que eu fiz aqui, eu criei uma curva simples. Por que eu gosto das coisas simples, gente? Para entender, tem que ser simples. Pode ser que mais adiante eu pego, mudo essa lib. Legal, vamos fazer uma equação que acelera o negócio? Vamos, aí a gente faz uma equação bonita, a gente printa ela, sabe? Todo mundo que gosta de matemática fica feliz, né? Certo? Mas aqui é simples, eu vou fazer uma aceleração constante. A velocidade não é constante, tá? É a aceleração aqui que é constante, tá? Então, vamos lá. Eu tenho sempre, quando o método move_to faz o quê? Ele pega um double e joga a distância. A booleana, lembra? É a direção, high and low, certo? E aí o que nós vamos fazer? A gente dá um digital right na direção, eu pego essa variável long xSpeed, já instancio ela, e eu calculo, lembra que eu dei a distância, que é um double, né? Eu multiplico pela variável que é SPM, que é steps per millimeter, né? Meio falando em inglês assim, é isso aí, passo por milímetro. Eu multiplico por ela e eu vou ter a quantidade de passos que essa distância em milímetro aqui quer que eu ande. Então, no nosso código fonte, a gente tem esse cálculo do steps, né? Depois nós temos uma variável que chama steps to stop. Steps to stop eu vou desenhar aqui, tem outra cor, ó, que é o seguinte, eu tenho um gráfico aqui em cima assim, ó. Eu acelero, depois eu entro em modo cruzeiro e depois eu desacelero, tá? Esse step to stop é esse ponto aqui, é esse ponto. Ele calcula onde é que eu paro de acelerar, tá? Step to stop acceleration, difícil de chamar uma coisa assim, tá? Mas é esse ponto aqui. Esse ponto é importante porque, ó, essa distância aqui é a mesma distância daqui, ó. Será que vocês estão conseguindo enxergar aqui esse gráfico? Então, o que acontece? Essa distância. Então, eu preciso guardar esse valor dessa variável, tá? É importante isso. O que acontece? Eu entro num for em que eu vou varrer. Então, ele quer... O usuário quer que eu ande 100 milímetros. 10 milímetros dá 300 mil passos. É esse tanto de passo aqui, ó, que equivale a essa distância aqui em milímetros, tá? Aí o que acontece? Eu já verifico se I é menor que steps dividido por 2, porque, deixa eu botar em outra cor aqui, o que eu faço? Eu divido o meu trajeto em duas partes, antes e o depois. A área que eu acelero da área que eu desacelero, tá? Aí eu entro num if que verifica se o speed, aceleração xSpeed, né, de acceleration speed, é maior que Smax, porque não pode ser maior que velocidade máxima, não pode ser maior, porque esse cara vai sendo incrementado, ó. Olha ele sendo incrementado aqui embaixo. Então ele não pode estourar esse valor. Lembra que esse valor foi definido lá no setup? Tá lembrado disso? Né? Então o que a gente faz? Olha aqui um negócio. Para você ter chave de fim de curso no seu código fonte,
Presta atenção aqui. Você lembra aquele método can go, aquela função, né? Uma função can go. O que can go faz? Quer, posso ir, né? Vamos fazer num inglesinho, né? Simples aí. Posso ir para frente. Por quê? Se a chave de fim de curso estiver já em cima, eu não posso avançar o fuso, senão eu vou estourar o mecanismo. O cara chegou, ele vai bater lá. Você entendeu isso? Você está em cima do fim de curso, ele não pode. Aí o que ele faz? Ele fala, eu dou delay. Mas Fernando, por que você dá delay em microsegundos se a chave lá está falando que não pode ir mais? Por uma razão muito simples. Ele não vai mais porque eu tenho que contar o tempo. Isso aqui eu faço porque você vai saber pelo display que ele ainda estaria tentando avançar naquela região e o display fica mostrando ali, enquanto há a intenção de avançar. Quando acaba o tempo do trajeto, ele sai do display. É só para isso, tá? E aqui, né, lembrando que aqui, ó, o que ele faz? Ele dá um passo aqui, ele dá um passo completo. Por isso que ele usa delay metade do tempo, delay metade do tempo. Para quê? Para formar uma onda completa com os dois meio períodos, né? Da onda, ela em alta e ela em baixa. Certo? Ó, não fica preocupado se você não entender direito isso aqui. Você só precisa saber chamar a função, entendeu? Só precisa ir, mas é que tem gente que vai querer mexer lá, né? Tem gente que vai querer mexer nesse código-fonte, eu sei. E tem gente que não vai querer. Tem gente que, se puder comprar o CNC pronto, já compra e nem monta ele, né? Entendeu? Aqui é o seguinte, gente. Aqui é o momento, ó, o desenho gráfico aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, é a hora que a aceleração chega aqui. Aí ele fala, opa, eu vou guardar. Ele pega esse flag aqui e guarda, ele fala assim, ó, putz, chegou no topo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou zerar o flag, mas eu preciso guardar esse ponto. De novo, o que ele faz? Ele faz a função can go. A função can go, ela, toda vez que eu dou um passo, eu verifico antes. Eu vou dar um passo, eu verifico antes. Vou dar um passo, eu verifico antes. Por quê? Porque você não vai estourar o mecanismo, né? Certo? É a mesma lógica que eu usei lá, mesma lógica aqui, ó. Tem nem o que falar, né? Até eu coloquei assim, ó, nesse ponto é guardada a quantidade de pulsos que o motor realizou para alcançar a velocidade máxima naquele percurso. Ó. Lembra? O percurso é daqui a aqui e ele guarda esse cara aqui, ó, né? Velocidade cruzeiro aqui, ele chega aqui em cima. Tá? Isso aqui é muito importante para ele. Continuando a aceleração do código, o que ele vai fazer? Aqui é o seguinte, ó, vocês estão percebendo, ó, isso aqui é uma linha importantíssima. O que é aquele incremento? Se ao invés de decrementar, eu aumento o tempo do loop do motor de passo, o que eu estou fazendo com ele, gente? Eu estou desacelerando o cara, né? Então essa linha aqui é crucial para você entender o que? Para você entender a região de desaceleração do motor. E lógico, gente, olha aqui, ó, não tem mistério, né? Can go, ó, eu faço o passo, se o passo não pode andar, eu dou um delay de microsegundo do mesmo jeito. E aí, se ele entra nesse else aqui, eu entro na região em que eu dou o passo aqui do mesmo jeito e espero o tempo vencer, né? Porque qual que foi a lógica que eu usei aqui? Se eu não posso avançar, eu espero. E você fica tendo a indicação no display. Vocês viram lá no vídeo de demonstração meu, entendeu? Bom, simples aqui, né? Deixei um comentáriozinho aqui também para vocês entenderem, né? Isso daqui. E basicamente é isso. Então assim, a gente tem que começar para entender as coisas, nós temos que começar do jeito simples e ir crescendo aos poucos. Então não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Para você aprender as coisas, tem que ter paciência, porque as coisas levam tempo, entendeu? Leva tempo, você entender como é que os caras fazem uma máquina CNC, como é que faz o software da máquina CNC. Montar a máquina CNC não é difícil. Entender, eu tenho, sabe, eu sempre tenho na minha cabeça que metade do meu canal é projetista.
Talvez um dia eu vou fazer uma pesquisa aí nos e-mails, você responde um e-mail, eu vou mandar um e-mail para vocês para saber onde é que vocês estão. Ó, vocês só querem montar a máquina, vocês querem mexer com código-fonte, vocês querem só instalar o GRBL, vocês querem ser mais projetista e tal, que vocês querem ser inventor de robô, o que vocês querem fazer? Então assim, eu vou começar a conhecer vocês e vou, mas não tem jeito, sabe? E tá no meu sangue, eu não consigo ficar sem explicar um código-fonte, sabe? Preciso de explicar um código-fonte para vocês. Faz parte um pouco do meu canal, eu acho que me identifico com isso, né? E gente, é isso. Continue mandando os comentários, mande os comentários. Eu agora estou com um celular só para responder comentário, né? Ando com 2 celulares agora, então eu acho que meio que me facilitou, tá certo? E até o próximo vídeo.